Louvamos nosso Deus Criador, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Aqui estamos juntos, agradecendo a Deus por mais este dia, por este momento que Ele nos dá para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, vocês que clicam no dedinho de joinha, e também queremos agradecer a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Terezinha Santana, lá de Povoado Juá, em Cícero Dantas, na Bahia. Ela pede oração por todos com os quais ela compartilha os estudos e também especialmente pelo filho Pedro Júnior. Maria Damasceno pede por ela e família, e especialmente pela filha Marilene, que vai ter bebê dia 9 de julho. É uma gravidez de risco e a bebê se chamará Maria Vitória. Que Deus esteja cuidando da Marilene. Noêmia Oliveira, de São Paulo, ela está aniversariando hoje. Parabéns, Noêmia. 84 anos, que bênção, que Deus a abençoe. Carmen Souza é de Poá, em São Paulo, pede oração pela família. Dilza Flora, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Mariane Neri, ela é diabética, cadeirante. Ela está pedindo que oremos pela família para que eles também venham a servir a Deus. Edma é de Queimadas, na Paraíba. Também Antônia Marinho, de Queimadas, na Paraíba. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, a Ti nossa gratidão por tudo que tens feito por nós, por mais este dia de vida, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos uma vez mais a unção do Teu Espírito Santo para entendermos a Tua Palavra, aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Ó Pai, tenhas misericórdia de todos aqueles que estudam conosco e que têm suas lutas, seus problemas, suas dificuldades. Abençoa, Pai, a Terezinha Santana e todos com os quais ela compartilha os estudos. Também o filho da Terezinha Santana, que é o Pedro Júnior, que possa voltar para Ti. Maria Damasceno, pedindo especialmente pela filha Marilene, que vai ter bebê dia 9 de julho. Está, assim, uma gravidez de risco e a bebê se chamará Maria Vitória. Que Tu abençoes, que tudo transcorra bem. Abençoe a Noêmia Oliveira, que está aniversariando hoje, e também a Mariane Neri, que é diabética, cadeirante, pede pela família para que possam servir ao Senhor. E todos os demais que nos pedem orações, que Tu abençoes em nome de Jesus. Amém. Aqui neste livro, o Evangelho de Marcos, que nós estamos estudando, nós conheceremos mais de perto o ministério do nosso Senhor Jesus. E como nós estudamos aqui ontem, João Batista, ele foi quem preparou o caminho para que Jesus pudesse então assumir o ministério dele aqui na terra. E quando nós lemos aqui em Marcos capítulo 1, nos versos 9 a 13, Marcos capítulo 1, nos versos 9 a 13, nos diz assim: Certo dia, Jesus veio de Nazaré da Galileia e João o batizou no Rio Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu disse: Você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava entre animais selvagens e anjos o serviam. Aqui nós temos então um relato do batismo de Jesus. Jesus, ele não tinha pecado, portanto ele não precisava ser batizado. Mas, como nós entendemos, foi para dar o exemplo a cada ser humano que é necessário nós passarmos pelo batismo para fazermos parte da família de Deus. Jesus era um ser santo, foi gerado pelo Espírito Santo, e ele só morreu na cruz pagando o preço dos pecados porque ele não cometeu nenhum pecado, nem por pensamento. Jesus, ele tinha uma natureza como quando Adão e Eva foram criados. Eles não tinham a tendência para o pecado e Jesus também não tinha essa tendência. Nós nascemos com essa tendência. Após a entrada do pecado no mundo, todo ser humano nasce já com essa tendência para fazer as coisas erradas. É por isso que nós precisamos, quando nós tivermos idade suficiente e entender, nós precisamos então confessar a Jesus, confessar a Deus os nossos pecados, pedir perdão e abandonar esses pecados, ter uma nova vida e então passar pelo batismo, que é um novo nascimento.
é uma nova vida que nós vamos ter, nós seremos uma nova criatura. Por quê? Porque ao sermos batizados, nós morremos para o pecado, quando somos imersos na água, e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Mas após o batismo, eu quero dizer a todos vocês que nós não ficaremos isentos de sermos tentados. As tentações, elas serão mais fortes e maiores do que antes de nós tomarmos essa decisão. Satanás, ele vai trabalhar com mais afinco, com mais assiduidade sobre aqueles que passam pelo batismo, para fazer com que caiam e desistam dessa caminhada. Mas como eu disse ontem para vocês, aqui em Êxodo 23, verso 20, o Senhor vai enviar um anjo adiante de nós para nos guiar, para nos proteger e para nos conduzir seguros até o nosso destino final, que é o céu. Então nós passaremos por provações, tentações, muitos cairão, mesmo depois de batizados. E aí o que acontece? Quando a pessoa cai, ela tem que reconhecer que estava novamente em pecado e que precisa de passar por um novo batismo. Não é apenas confessar e pedir perdão. Por quê? Porque quando nós nos batizamos, a primeira vez quando aceitamos a Jesus, com certeza nós tivemos consciência de que estávamos vivendo uma vida errada. E depois do batismo, quando nós, se porventura, caímos em pecado, nós precisamos também reconhecer e pedir, então, um novo batismo. Por quê? Porque todo aquele que crer e for batizado será salvo. Aí muitas pessoas dizem assim, mas a Bíblia diz que há um só batismo. Sim, é um só batismo, o batismo por imersão. Porque existem outros tipos de batismo aí, batismo de aspersão, né? Que jogam água assim na cabeça da pessoa e, enfim, outros tipos de batismo que existe. Mas o batismo, um só batismo, é o batismo por imersão, é o batismo que Jesus foi batizado, nos dando exemplo. Ele foi batizado no Rio Jordão. Nós não precisamos ser batizados num rio ou na praia. Nós podemos ser batizados dentro da igreja num tanque, como normalmente é feito. Importante é que tenha água e a pessoa seja mergulhada. Aí está batizada. Então, Jesus, ele foi até João Batista e pediu a ele para que fosse batizado. João disse, mas eu não sou digno nem desatar as tuas alparcas, as suas sandálias, e você vem me pedir para te batizar? João sabia que Jesus era um ser santo, sem pecado, mas Jesus, ele disse que era necessário que fosse feito assim. E aí João Batista batizou Jesus, e então, neste momento em que Jesus é batizado, uma pomba, o Espírito Santo em forma de uma pomba, desce sobre Jesus, e então uma voz é ouvida do céu, Deus falando, este é o meu filho amado em quem me comprazo, ou em quem tenho a grande alegria, como eu li aqui na versão transformadora. Aqui nós encontramos então Deus Pai falando, este é meu filho amado em quem me comprazo, o Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma de uma pomba, e o próprio Jesus, que é Deus. Aqui nós encontramos a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa palavra Trindade nós não encontramos na Bíblia. É falado Trindade porque são três. Então, Deus se manifestou no batismo de Jesus, falando que era o Filho amado, em quem ele se comprazia. O Espírito Santo foi visto em forma de uma pomba e Jesus, o próprio Deus, ali sendo batizado. Então, aqui nós temos o exemplo. E nós precisamos, irmãos, se alguns nos ouvem, nos acompanham e sabem que é necessário crer em Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador, e é necessário passar pelo batismo, mas que ainda estão relutando, não tomaram a decisão, é hora, irmãos, é hora de tomar a decisão. O tempo é muito curto, nós não sabemos se nós vamos ser chamados para o descanso a qualquer momento ou se Jesus vai voltar. Então nós precisamos, se nós cremos, precisamos ser batizados para sermos salvos. E logo após Jesus ser batizado, diz aqui a palavra de Deus, o Espírito Santo o conduziu para o deserto. Vejam, o Espírito Santo então leva Jesus até o deserto e ali Jesus passa 40 dias e 40 noites em jejum e oração. Ele estava iniciando o seu ministério. Não seria fácil para Jesus.
o ministério dele. Ele seria rejeitado, seria criticado, ele seria zombado e por fim ele seria pregado na cruz. Jesus já sabia. Jesus ele veio para dar a vida, para morrer pelo ser humano. E Jesus sabia que tudo isso iria acontecer. E então, para que Jesus pudesse estar preparado para essa missão, ele foi levado pelo Espírito para o deserto, ali em oração e jejum durante 40 dias e 40 noites. Ele foi tentado. Satanás ele se apresentou a Jesus como um anjo de luz, como se estivesse vindo do céu. E vejam que lá no batismo, a voz de Deus disse: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo." E agora Satanás se apresenta para Jesus e diz: "Olha, se tu és o filho de Deus, transforme essas pedras em pães." Vejam o desafio. E ele veio como um anjo de luz para alimentar Jesus. Mas Jesus ele conhecia a palavra de Deus. Jesus conhecia a Bíblia, o Antigo Testamento daquela época. E Jesus sabia que era Satanás que estava ali. Quantas vezes, irmãos, nós somos tentados e nós pensamos que é algo bom que está se colocando diante de nós e nós caímos. Satanás ele não apresenta a tentação como uma forma de tragédia, uma desgraça na vida da pessoa. Não, ele apresenta como uma forma bonita, atraente. E aí, se a pessoa não estiver firmada na palavra de Deus, ela cai. Mas nós temos a solução, é nos arrependermos se nós cairmos e voltarmos para Jesus. Jesus ele nunca nos abandona, nunca nos deixa. Jesus não nos rejeita. Todas as vezes que nós cairmos e formos a ele nos perdoa. Então nós precisamos ter uma vida de jejum, de oração e consagração a Deus, de estudo da palavra, para estarmos firmes, assim como Jesus esteve firme durante aquelas tentações que ele sofreu lá no deserto. E Jesus venceu. Assim como Jesus venceu Satanás lá nos céus, na guerra que houve no céu entre Miguel e os seus anjos e Satanás e os seus anjos, Miguel foi o vencedor. Agora, no deserto, Jesus mais uma vez vence Satanás e Satanás sai derrotado. Jesus não deixou-se enganar pelas tentações, não caiu e ele foi vitorioso. Depois Jesus vence Satanás mais uma vez na cruz do Calvário, quando Satanás não queria que Jesus morresse na cruz, porque ele sabia que era o seu fim, a destruição completa dele, e então ele faz de tudo para que Jesus não morra na cruz do Calvário. Mas Jesus foi até o fim, deu a sua vida, morreu, e ele ressuscitou ao terceiro dia, e isso nós vamos ver ainda no estudo deste Evangelho de Marcos. Mas o que nós chamamos a atenção aqui é que somos também tentados a todo momento. Assim como Jesus foi tentado, assim como Adão e Eva foram tentados lá no Jardim do Éden, nós também somos tentados. Só que existe uma diferença. Jesus ele não tinha tendência para pecar e nós temos. E é por isso que nós quase sempre caímos. Mas clamemos a Deus misericórdia, forças e tenhamos comunhão com Ele. Oremos, estudemos a Bíblia cada dia, jejuemos pelo menos uma vez por semana ou de 15 em 15 dias. Vamos jejuar, porque nós assim obteremos força nos nossos propósitos e no nosso desejo de estar um dia com Jesus nos céus. Enfim, Jesus, ele então passa pelo batismo lá no Rio Jordão para nos dar o exemplo de que nós também precisamos, assim que crermos nele, aceitá-lo como Senhor e Salvador, passar pelo batismo para que nós possamos ter uma nova vida com ele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Vamos retornar amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas eu quero mais uma vez lembrar a todos nós que não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.